vocês o meu convidado especial. Olá! João Guilherme, seja bem-vindo. Tudo bem, Jaque? Prazer estar aqui conversando com você e com todos que estão nos acompanhando. Obrigado pelo convite. Bom, João, como eu falei aqui no início, vamos falar sobre esse início de trabalho do Paulo Souza no Flamengo, também sobre a Supercopa, o Mundial do Palmeiras e um pouco sobre o futebol carioca. Daí eu quero saber de você, da sua análise desse jogo, o último jogo do Flamengo contra o Audax. O rubro-negro conseguiu a vitória, mas teve muitos questionamentos sobre essas mudanças, né, que o Paulo Souza vem fazendo no time do Flamengo. E qual é a sua análise dessa partida? Olha só, Jaque, eu acho que num primeiro momento a gente precisa ter paciência, o que é muito difícil, né, em se tratando de futebol, E de Flamengo. De Flamengo, né, principalmente numa fase vitoriosa do Flamengo, como nós estamos vivendo. Isso é muito complicado. Vale lembrar que foi o terceiro jogo sob o comando do Paulo Souza. Ele está no início de trabalho, né? E claramente ele vê o Campeonato Carioca como uma preparação, como uma pré-temporada. Mas isso não impede de que aconteçam críticas ao trabalho do Paulo Souza. Por exemplo, eu acho que ele está correto em usar esses jogos contra equipes menores para fazer observações, mas eu acredito que, mesmo em apenas 3 jogos, ele está perdendo a oportunidade de dar sequência a algumas boas situações. Por exemplo, no primeiro jogo com Boa Vista, o Marinho entrou muito bem, o Vitinho fez uma grande partida, o Pedro se entendeu muito bem com eles. Então, por que não dar sequência a isso no jogo seguinte contra o Fluminense e no jogo de ontem contra o Audax? Ele acabou não fazendo isso. Ele está realmente usando esses jogos para fazer observações. Só que vem aí um jogo contra o Atlético Mineiro, muito importante pela rivalidade, por valer uma taça. E eu acredito que ele não vá mais fazer tantas observações assim. Ele já deve encaminhar uma equipe que vai enfrentar o Galo no próximo dia 20. Eu acredito que ele está correto em observar, mas acho que ele está mexendo demais. Ele poderia mexer um pouco menos, dar uma sequência maior. É a minha crítica ao Paulo Souza. Agora, paciência, né? São apenas 3 jogos e acho que o trabalho dele pode ser muito bom no Flamengo. Exatamente, João. Eu separei aqui os zagueiros do Flamengo: Léo Pereira, Davi Luiz, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Fabrício, Bruno, que é o novo reforço, o Noga e o Cleiton, que é o menino que veio da base. O Paulo Souza, ele quer montar um esquema no Flamengo com 3 zagueiros. A minha pergunta é: será que com essas peças que o Flamengo tem como o Paulo Souza implementar esse sistema? Faltando menos de 10 dias para uma decisão contra o Atlético Mineiro, que tem um ataque, um sistema de jogo também bem ofensivo, é um time bem assim que marca diversos gols. Será que essa zaga que ele está tentando colocar no Flamengo, nesse momento, faltando menos de 10 dias para a decisão, pode ser um risco? Pois é, e aí é que eu acho que ele acabou perdendo tempo, porque o Noga e o Cleiton foram bem na primeira partida com Boa Vista, né? E depois acabaram não tendo uma sequência. Aí no jogo de ontem ele colocou o Isla, atuando com o Felipe Luiz e o Léo Pereira por ali. Ele poderia ter entrosado e preparado melhor a equipe para chegar lá no dia 20. Agora ele terá 2 jogos para fazer isso, né? Vamos aguardar. Mas eu acho que ele tem ali, principalmente com a chegada do Fabrício Bruno agora, jogadores que podem fazer essa situação. Acho que o Felipe Luiz, ele cada vez mais está virando esse terceiro zagueiro. Ele não é mais um lateral, não dá mais para o Felipe ser um lateral. Ele tem o Davi, que tem que estar bem fisicamente, mas é de qualidade inquestionável. E tem o Fabrício Bruno. Acho que essa pode ser uma boa trinca ali de zagueiros para esse esquema do Paulo Souza. A gente tem que esperar agora a escalação do próximo jogo e já ter como parâmetro a partida do dia 20 lá contra o Galo, que já é na próxima semana, né? Daqui a 9 dias. Exatamente, já na próxima semana, no domingo. João, um questionamento.
O Rodrigo Caio é uma peça que foi muito importante para o Flamengo, mas infelizmente ele vive numa situação ruim ali no departamento médico. E o Fabrício é um menino que acabou de chegar, ainda vai precisar pegar aquela situação de ritmo de jogo, de conhecer os jogadores, de conhecer o Paulo Souza. Como você falou, tem uma nova opção, o técnico português. Mas será que isso também seria mais um motivo de uma preocupação? Porque o Flamengo, nesse primeiro momento, ele não pode contar com o Rodrigo Caio. O Fabrício ainda precisa chegar, ainda precisa se entender, ter um entrosamento com os outros jogadores. Então, será que é uma preocupação do Flamengo chegar a essa decisão contra o Atlético Mineiro sem ter um time ideal? É uma preocupação, sem dúvida. Até porque o Atlético, se você for ver a preparação do Atlético, o que está fazendo lá o Turco Mohamed? Ele usou a equipe titular em 2 partidas até agora e usará no clássico contra o América Mineiro. Então ele fará 3 jogos com uma equipe que ele considera titular. E nos outros jogos, ele colocou uma equipe reserva, também em 3 partidas. Então ele usou times diferentes, mas manteve as formações. E de alguma forma ele deu entrosamento a esses times, jogadores que já se conheciam, na sua maioria, outros que chegaram agora. O Paulo Souza não está fazendo isso no Flamengo. Isso é um ponto de desvantagem no rubro-negro, na minha opinião, em relação ao rival da decisão da Supercopa do Brasil. Eu acredito que o Fabrício Bruno, que já fez a pré-temporada no Red Bull Bragantino, que já jogou na temporada pelo Red Bull Bragantino, já está em forma, ele irá jogar contra o Nova Iguaçu e será titular contra o Atlético Mineiro. Ele foi contratado para isso. Porque o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, eles não emplacaram, não deram certo. Estão no Flamengo desde 2020. Se eles estivessem bem, o Flamengo não buscaria um outro zagueiro, apesar da lesão do Rodrigo Caio. Então, eu acho que o Fabrício Bruno jogará contra o Nova Iguaçu e, nesse pouco tempo, ele tentará ter ali um entrosamento com os zagueiros que estarão ao lado dele. O Davi Luiz deve jogar também. Né? E o Isla? O Isla, eu colocaria a trinca de zagueiros do Flamengo: Fabrício Bruno, Davi Luiz e Felipe Luiz. Eu acho que deve ser isso. O Isla, no meu entender, ele irá disputar a posição com o Mateuzinho. Sim, na lateral. E para mim foi muito questionado a posição para mim deve ficar no banco. Aliás, para mim ele não deve ficar nem no banco, porque o Mateuzinho seria o titular, o Rodinei seria o reserva e o Isla seria a terceira opção, pelo que ele vem apresentando há algum tempo no Flamengo. Sim. Não é de agora. O Isla não vem bem. Então, acho que pelo rendimento, o Mateuzinho deve ser o titular ali do lado direito do Flamengo e um trio de zagueiros com Fabrício Bruno, Davi e o Felipe. É o que eu imagino, mas vamos aguardar o que o Paulo Souza está planejando. Exatamente. Até o próprio Rodinei fez um grande jogo contra o Fluminense, mesmo o Flamengo perdendo, ele teve um bom rendimento ali na partida. Será que ele vai virar uma opção também para o Paulo Souza nessa decisão? Eu acho que sim. O Rodinei, desde o Internacional, ele vem jogando bem. Ele evoluiu. Ele evoluiu. E nessa volta ao Flamengo, o Rodinei ele já fez algumas boas partidas. Então, ele em termos de performance, ele está ganhando espaço em relação ao Isla. O Isla está ficando para trás. Né? O Isla falhou no gol do Fluminense, junto com o Hugo Souza. O Isla ontem jogou numa posição que para ele não é novidade. Ele já fez essa função de um zagueiro na seleção chilena, mas não teve uma performance assim que possa encantar contra o Audax. Então, acho que o Isla realmente ele está perdendo espaço, né? Eu acho que também é a questão do desempenho do próprio jogador, mas o Isla, como você disse, ele chegou no Flamengo para ser o lateral direito, mas ele já atuou em outros times como zagueiro e também como volante. Exato, o Isla veio para ser o substituto do Rafinha, né? Isso. Ele até começou bem na época do Domi, ele fez algumas boas partidas com o Domi, mas depois ele caiu muito de produção, né? Ele teve problemas particulares, separação da esposa, ele contraiu Covid, como infelizmente a maioria já pegou, e ele caiu muito. Ele não conseguiu manter um bom nível que ele tinha no início dele, quando ele chegou no Flamengo.
Exatamente. E para finalizar a questão da Supercopa do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro, existiu uma situação ali nos bastidores em relação ao campo do Atlético Mineiro querer decidir o jogo em Minas Gerais por ser o campeão brasileiro e também da Copa do Brasil. Ele até falou que o Flamengo seria o convidado dessa decisão. Na sua análise, João, essa questão de campo e torcida, isso interfere dentro das quatro linhas? Sim. O Atlético é um time muito forte, mas jogando no Mineirão, com a presença da sua torcida, ele ficaria mais forte. Agora, em relação a essa discussão, é muito engraçado isso, porque os times, eles aprovam e assinam o regulamento, né? E depois, conforme a conveniência de cada um, e não tem santo nessa história, começa a reclamação. Está lá no regulamento. Se um time vencer o Campeonato Brasileiro, vencer a Copa do Brasil, ele enfrentará na Supercopa o vice-campeão brasileiro, no caso, o Flamengo. E o mando de campo será determinado pela CBF. Isso está no regulamento. As equipes assinaram. E depois ficam reclamando. Tem jogo político, de bastidor, tem toda uma rivalidade histórica envolvida, e não tenha dúvida que isso tudo será levado para o campo. Vai ser um jogo quentíssimo, nervoso, entre Flamengo e Galo lá no próximo dia 20. Um jogaço, né? Sim, mas analisando os últimos jogos do Atlético Mineiro e do Flamengo, você acha que tem algum favorito? Olha, na prática, eu acho que o Atlético está um pouquinho à frente. Exatamente por essa manutenção que o Turco Mohamed fez em relação ao trabalho do Cuca, né? Sim. Ele está colocando a equipe titular da última temporada que ganhou a Copa do Brasil e o Brasileiro para jogar algumas partidas do Campeonato Mineiro. O Paulo Souza, ele chegou e está fazendo experiências, observações. Então, nesse momento, eu acredito que o Atlético, na preparação para esse jogo, está um pouquinho à frente do Flamengo. Mas, sinceramente, quando a bola rolar, tudo pode acontecer. É muito equilibrado, muito equilibrado. E dos dois lados, temos jogadores que podem desequilibrar a partida, e acho que o Flamengo tem até mais jogadores que podem desequilibrar a partida. Se todos estiverem à disposição, e bem, Arrascaeta, que ainda não jogou bem essa temporada, no Flamengo, no caso, na seleção do Uruguai ele foi bem, o Gabigol, o Pedro, o Bruno Henrique. O Bruno Henrique precisa se recuperar a tempo. Exato. É outra situação preocupante. O Bruno Henrique ainda não estreou na temporada. Será que ele vai conseguir jogar no dia 20? Então, acho que é muito equilibrado. Existem jogadores dos dois lados que podem fazer diferença. Acho que o Flamengo tem uma equipe muito forte, o Atlético também. Mas acho que o Atlético, nesse momento, está um pouquinho à frente na preparação que ele vem fazendo, na manutenção de uma base, de um trabalho. O Mohamed não quis fazer coisas muito diferentes do que o Cuca vinha fazendo. Então, mas quando a bola rola, né, num momento, numa genialidade, numa jogada, o talento vai decidir. E tem muito talento dos dois lados. Então, acho que é pau a pau, 50% para cada lado aí. João, você colocou lá no seu Twitter, no jogo do Vasco, que a torcida Cruz Maltina cantou Urubu, pode esperar, a sua hora vai chegar. Exato. Você acha que ainda existe realmente essa rivalidade entre Flamengo e Vasco, mesmo os dois times tendo uma diferença absurda em relação a elenco, em relação ao investimento, em relação aos títulos, ao que vem acontecendo nos últimos anos também? O Vasco ainda é o rival do Flamengo aqui no... Não vou falar no Rio de Janeiro, vou falar no Brasil. Ainda os dois times que fazem aquela rivalidade muito grande? Eu acho que os três grandes do Rio, além do Flamengo, são rivais do Flamengo, historicamente. Né? Fluminense, Flamengo tem como grandes rivais Botafogo, Fluminense e Vasco. Neste momento, quem está competindo com o Flamengo e ganhando aí muitos jogos ultimamente é o Fluminense. Mas essa rivalidade, ela será eterna. E, inclusive, faz com que os jogos entre eles
se tornem muito mais difíceis. Porque se você for ver as condições de estrutura, de elenco, de dinheiro do Flamengo para os outros, há uma disparidade muito grande. O Flamengo realmente está em outro patamar. Mas quando a bola rola, a gente vê uma superação e um crescimento de Vasco, Botafogo e Fluminense quando enfrentam o Flamengo. Vale lembrar que o último Vasco-Flamengo, o Vasco venceu o Flamengo por 3-1. Né? Foi lá no último Campeonato Carioca. Então, a rivalidade está aí. E esse sucesso que o Flamengo vem fazendo, ele incomoda muito os rivais e faz com que eles tentem evoluir, crescer. O Fluminense está investindo, o John Textor agora é o dono do Botafogo e fará também investimentos. O Vasco ainda está um pouco para trás, numa situação política complicada, mas procurará também virar uma empresa e crescer para competir. Então, não tenha dúvida. E a maior prova é essa. Por exemplo, o Vasco, ele venceu a Portuguesa. Naquele momento era líder do Campeonato Carioca. Quando terminou o jogo, a torcida do Vasco cantou o quê? O Urubu pode esperar, a sua hora vai chegar. Mas o próximo adversário do Vasco é o Botafogo no domingo. Sim. Mas a torcida do Vasco pensa no Flamengo. Já no Flamengo. Exatamente. Então, não há dúvida. O Flamengo, ele é o grande rival dos outros três. E desde que eu me entendo por gente, é isso que acontece. É assim. Né? E isso é bom, porque faz com que os outros reajam, cresçam, busquem, de novo, competir. Porque o futebol, eu sou de uma época, e que eu tenho muita saudade dela, era maravilhosa, que o futebol do Rio tinha 4 times que, em termos nacionais, entravam no Campeonato Brasileiro com chance de ganhar o Brasileiro. Que começava um Campeonato Carioca e você não tinha a menor ideia de quem ia ser o campeão carioca. E isso era muito bom. Era maravilhoso. Isso foi de que época? Anos 90? Isso a partir... nos anos... a partir dos anos 2000, o futebol do Rio começou a ter um declínio, né? E nos últimos anos, a diferença do Flamengo para os demais, ela vem aumentando muito. Assim, os jogos entre eles são muito difíceis, mas em termos de títulos, o Flamengo, na hora da decisão, leva melhor, porque o Flamengo tem 3 títulos e pode se tornar pela primeira vez agora tetracampeão carioca. Né? Exatamente. Ou seja, há um domínio em termos de taças. Né? E no passado, isso não acontecia. O Fluminense ficou durante muito tempo como o time com o maior número de títulos, o futebol do Rio de Janeiro, foi ultrapassado depois pelo Flamengo. O Vasco da Gama, muitas vezes, foi campeão, o Botafogo da mesma forma. Isso a partir dos anos 2000, a partir de 2002, quando teve um campeonato carioca chamado Caixão, né? A coisa começou a cair. E hoje em dia nós temos uma disparidade muito grande. Agora, na hora que a bola rola e eles estão em campo, a rivalidade transforma os jogos. É só você observar os jogos que o Fluminense, o Vasco e o Botafogo fazem contra o Flamengo e quando eles fazem esses jogos contra outros times. A postura é completamente diferente. Eles crescem muito. Por quê? Por causa da rivalidade. Eles querem superar o rival, querem impedir que o Flamengo seja tetracampeão carioca. E isso tudo é muito bom, movimenta o futebol, né? Exato. E também, João, é aquilo. Parece que contra o Flamengo é um gás a mais. Não vale nada, mas se ganhar, vale. Se perder, não está ligando, né? Não dando a importância, que é o que as pessoas fazem aqui no Rio. O Campeonato Carioca não tem importância, mas quando é um Vasco e Flamengo e Vasco e Fluminense, vem aquela rivalidade, quem ganhou de quem perdeu, é aquilo. Não liga para quem está ganhando. Agora, quando você perde, já começa a mudar o discurso. Não vale nada. Experimenta perder para você ver o que acontece. E outra, essa Supercopa do Brasil que vem aí, Flamengo e Atlético Mineiro, não vale nada, isso aí é só uma taça de início de ano. Tá legal, mas perde para você ver o que vai acontecer. Verdade. Quem vencer vai zoar quem perdeu e vai falar, olha aqui, ó, ganhei essa taça em cima de você. Então vale. Claro que vale. A rivalidade é o que mexe com o futebol, né? Então vale muito.
Mas analisando assim brevemente o Campeonato Carioca, eu vejo o Fluminense muito próximo do Flamengo em relação a tentar competir. Sim. E olhando para o histórico, o Fluminense já tem 3 jogos que já está na invencibilidade com o Flamengo, sem perder. Agora, quando a gente fala de Botafogo e Vasco, já é um pouco diferente. Acho que o Botafogo até voltou para a Série A, se reforçou, está com um novo planejamento ali na diretoria do plano empresa. Agora o Vasco vai passar um sufoco nessa Série B, porque os times que caíram, no caso, continuou, o Vasco, o Cruzeiro, eu acho que vai continuar bem difícil. A Série B já é difícil, agora também com o Grêmio, a disputa vai ser bem maior para poder subir. Eu acho que o Vasco ele precisa investir para fazer uma boa Série B, precisa melhorar, sem dúvida. E o Botafogo precisa investir, e esse investimento virá através do John Textor, para ter uma equipe melhor para se manter na primeira divisão, inegavelmente. Analisando o panorama do futebol carioca, no momento, é inegável que o Fluminense é o time que pode impedir o tetracampeonato do Flamengo. Sim. E eles fizeram as 2 últimas finais do Campeonato Carioca, né? Então, se der a lógica, porque no futebol muitas vezes o imponderável acontece, Flamengo e Fluminense decidirão o Campeonato Carioca. E o Fluminense está mostrando que ele tem armas para superar o Flamengo e impedir esse tetra histórico. O Flamengo continua sendo o melhor time, o melhor elenco, mas quando está competindo com o Fluminense, está levando a pior nos últimos jogos. Então é uma disputa muito interessante. O Flamengo realmente tem hoje um adversário no Rio de Janeiro que pode bater de frente com ele e incomodá-lo, né? Exatamente. E o Fluminense também tem jogadores veteranos, que é o caso do Felipe Melo, do Fred. Também tem o Ganso, há um questionamento aí do Abel Braga não colocar o jogador para atuar. O que você analisa dessa situação do Abel em relação ao Ganso? Eu não entendo, sinceramente. Eu fico meio assim, a torcida quer o Ganso? Por quê? Porque falta criatividade. Mas há pouco tempo o Ganso era muito criticado, e com razão, porque o Ganso não joga bem há muito tempo. Então, esse pedido da torcida pelo Ganso, eu confesso que eu não entendo. Até porque incoerente. Até porque o Fluminense contratou o Natan, que é um bom meia. Né? Eu acho que o Natan é esse cara que pode fazer com que o jogo do Fluminense flua mais. O pedido pelo Ganso, eu confesso que eu fico meio bolado, eu não entendo. Vai entender a cabeça do torcedor, né, João Guilherme? É bem complicado. Bom, fechando aqui sobre o futebol carioca, como nós falamos aqui, o Fluminense é o time mais próximo ali de poder, né, competir com o Flamengo. Mas nesses últimos anos, a gente vê no cenário do futebol brasileiro que o Flamengo tem outros rivais, que não é aqui do Rio, no caso, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, teve até uma época o São Paulo, o Internacional. Então, hoje o Flamengo compete, vamos falar agora da temporada 2022 no Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai competir com o Atlético Mineiro, Palmeiras, para esse Campeonato Brasileiro, ou tem mais algum time que pode chegar? Olha, se você for observar, de 2016 para cá, com raras exceções, Flamengo e Palmeiras têm disputado os principais títulos. Sempre brigando ali pelo título brasileiro. O Atlético Paranaense é uma equipe que tem conquistado títulos, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Copa Sul-Americana, também tem feito um bom papel. Mas é inegável, assim, as 3 grandes forças do futebol brasileiro para ganhar os principais títulos, e aí eu falo Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores na América, continuam sendo Flamengo, Palmeiras e Atlético. Eu acho que o Corinthians é uma equipe que tem jogadores muito interessantes, jogadores já com experiência, um panorama parecido com o do Fluminense, mas jogadores de muita qualidade. Acho que o Corinthians pode vir forte nessa temporada, pode brigar também. Acho que o próprio Atlético Paranaense pode continuar sendo uma equipe que vai incomodar, que vai brigar, que vai disputar. O Fluminense também é um time que pode fazer uma boa temporada, mas eu não tenho dúvida. Eu acho que em termos de briga por título, chegar lá, brigar, a chance de ser campeão, eu acho que Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro continuam sendo os principais aqui do futebol brasileiro nessa temporada de 2022.
João, agora sobre o Mundial de Clubes. Sim. Estamos aí, né? Sábado, amanhã, Sim. Palmeiras e Chelsea. A declaração do Thiago Silva falando que estão falando que o Palmeiras é o favorito. Eu não ouvi ninguém falar sobre isso, pelo contrário. E Também aí, não. tem favorito para amanhã? Tem, o Chelsea é o favorito, né? O Chelsea é o favorito. É o Mas favorito? é o favorito, sem dúvida. Mas o futebol é o que é pelo seguinte: no futebol, nem sempre o melhor, o favorito, vence. Né? Então, se der a lógica, o Chelsea tem um time superior e será o campeão. Porém, vai enfrentar um adversário que é o campeão da América do Sul, que tem um entrosamento muito grande, que tem um coletivo muito forte e que tem um treinador que tem estratégias de jogo que funcionam em momentos decisivos, né? E que tem o comando absoluto do grupo, no caso o Abel Ferreira. Então, eu acho que dá jogo. Eu acho que dá jogo. Eu acho que o Chelsea é favorito, mas não é um absurdo dizer que o Palmeiras tem chance de ser campeão do mundo, não. Eu acho que dá para competir, né? Mas o Chelsea é favorito. Uma coisa que tem me chamado a atenção é que muitos falam aqui no Brasil assim: os europeus não ligam para o Mundial de Clubes. E o Chelsea, através dos jogadores lá, não só os brasileiros, eles têm demonstrado exatamente o oposto, né? Eles têm lembrado do título de 2012 do Corinthians, que venceu o Chelsea. Eles falam, puxa vida, a gente sabe o que é perder esse título, a gente não tem esse título, a gente quer conquistar esse título. Perder de novo para um brasileiro? Perder Não de vou novo para aceitar. um brasileiro. Então, acho que isso é mais uma dificuldade para o Palmeiras, porque o Chelsea está afim. O Chelsea não está nem aí, não. O Chelsea está ligado e quer conquistar esse título, né? E é um time melhor. Mas é futebol. E o Palmeiras é competente. Tem as suas armas e pode ganhar. Vai ser uma grande final. Acho que vai ser um jogo espetacular. Exatamente. Eu acho que o questionamento veio depois do jogo do Chelsea. O desempenho ali, né? Foi um jogo um pouquinho chato de assistir. Essa é a verdade, o jogo do Chelsea. Então mudou um pouco assim do contexto. O Chelsea não é tudo isso, dá para o Palmeiras ganhar. Mas aí que tá, a estratégia do Abel Ferreira, aquele estilo de jogo da retranca, de dar o campo para o adversário, esperar um erro e jogar no contra-ataque. Sem dúvida. Desde 2019. Oi? Esse é o ponto do jogo, eu acho. Esse é o ponto do jogo, que foi até o que aconteceu lá contra o Flamengo no Uruguai. A tendência, qual é? É que o Chelsea tome iniciativa da partida. Eu não tenho dúvidas que Ele vai ser busca o ataque. E isso é muito bom para o Abel. Todas as vezes que o Abel enfrentou equipes com esta postura, Atlético Mineiro, Flamengo, ele acabou se dando bem. Porque foram times que, por característica própria, foram para cima, ficaram com a bola, tomaram a iniciativa do jogo e acabaram em algum momento se expondo. E ali ele aproveitou. Então, esse é um ponto interessante para o Palmeiras e para a estratégia do Abel. E um outro fator, quando você disse assim, as pessoas falam e estão comentando mesmo, o Chelsea não é tudo isso. O Chelsea é tudo isso. Porém, o Chelsea está num mau momento. O Chelsea não vem bem. Tanto na Premier League, como nas competições na Inglaterra. Recentemente, na Copa da Inglaterra, ele sofreu para eliminar uma equipe da terceira divisão. Existem divergências públicas entre o Lukaku e o Tuchel, o treinador. Então, a coisa não está fluindo. O Chelsea não está no seu melhor momento, né? Isso pode acabar afetando. E ficou muito claro no jogo contra o Al Hilal, né? O Chelsea não está numa boa fase, né? Esse Chelsea é diferente do Chelsea que jogou contra o Corinthians. Eu acho que aquele Chelsea que enfrentou o Corinthians... Era bem melhor. Ele era melhor. Era um time mais experiente, era um time mais cascudo. Esse Chelsea, ele é um time jovem.
em muitas peças ali são jovens, mas é uma equipe muito forte, né? Você tem ali, o Tuchel é apontado pela FIFA como o melhor treinador do mundo, você tem o Mendy, um dos melhores goleiros do mundo, você tem Thiago Silva, inegável, Marca Alonso. do Thiago, você tem o Rudiger, você tem Kanté, você tem Jorginho, Lukaku, Tem o então, Alonso. o Marcos Alonso, o Aspilicueta, que são os laterais. Você tem jovens ali muito talentosos, como o alemão Havertz, como o Mason Mount, como o marroquino Ziyech. É um baita time. Mas não está numa boa fase. Então, você vê só os dois lados da história, os detalhes dessa decisão. O Chelsea está afim, ele não está menosprezando o Mundial, não, ele quer. Isso é ruim para o Palmeiras. Mas o Chelsea não está jogando o que pode, não está numa boa fase. Isso é bom para o Palmeiras. Então, só quando a bola rolar mesmo que a gente vai ter E noção. aquilo, decisão é decisão. Não tem essa de, porque jogou assim, chegou ali, é outra história, pensando no troféu. Sem dúvida. Em 2019, desde que o Jorge Jesus chegou no Flamengo, todos ficaram encantados. Não só os flamenguistas, mas também todos aqueles que gostam de acompanhar um excelente futebol. E vem na minha cabeça aquela análise da diferença do desempenho com o resultado. Bom, onde eu quero chegar? O time do Jorge Jesus, da escola do futebol português, é aquele time do Jorge, time bem ofensivo, bem para frente, que vai atrás do jogo, diferente do Abel Ferreira, como nós comentamos aqui. É um time mais da retranca, que dá a bola para o adversário, espera o erro, joga no contra-ataque. Bom, se o Abel Ferreira conquistar esse Mundial, você acha que ele supera o Jorge Jesus e que esse discurso de resultado, desempenho, vai modificar? No caso, o que importa é o resultado e não o desempenho, o futebol bonito, e sim a bola lá dentro, o gol, enfim, título. Você acha que esse discurso vai modificar, vai mudar e o Abel Ferreira ele vai superar, no caso, o Jorge Jesus aqui no Brasil? Porque aqui todo mundo parece que decidiu que o técnico português é o melhor que tem. Sim. Todo mundo vai procurar um técnico português para atuar aqui no Brasil. Olha, eu acho o seguinte, independentemente do que acontecer no jogo contra o Chelsea, se ganhar o Mundial ou não, o Abel Ferreira já é o maior treinador português que passou pelo futebol brasileiro. Porque ele ganhou 2 Libertadores seguidas. E a Libertadores é a maior competição do continente, além de ter ganho uma Copa do Brasil. Então, acho que em termos de títulos, de relevância, ele é o maior, independentemente de ganhar o Mundial ou não. Mas eu não acho que ele é o melhor. O melhor eu acho que é o Jorge Jesus. Pela forma como o JJ coloca o time dele para jogar, pelo futebol que ele mostrou aqui no Brasil, que ele marcou época, que ele abriu espaço para os técnicos portugueses virem para cá. Inclusive, o Abel está aqui por causa do sucesso do JJ. Ou você acha que o Palmeiras foi buscar um técnico português? Por quê? E principalmente um técnico português que eliminou o Jorge Jesus numa Champions League, numa fase eliminatória. Sim. Então, os caras do Palmeiras olharam e falaram o seguinte, opa, peraí, se esse cara eliminou o JJ, ele tem alguma qualidade. Então, vamos buscá-lo. E deram o tiro certo. Tá aí o trabalho do Abel. Então, eu acho isso. Eu acho que o Abel é o maior treinador estrangeiro que passou no futebol brasileiro. Mas eu não acho que ele é o melhor. Eu acho que o trabalho do Jorge Jesus marcou época aqui, a forma que ele colocou o time do Flamengo para jogar, porque muitos vão dizer assim, mas com aquele elenco que o Flamengo tinha, passou Domi, Rogério. Pode jogar. Ninguém mais conseguiu fazer jogar daquela forma. Estamos aí com Domi, Renato, Rogério Ceni e agora o Paulo Souza. Até o momento, aquele futebol que o Flamengo apresentou com o Jorge Jesus, não vimos novamente.
Então, acho que ele é o melhor. Mas o Abel é o maior. É um treinador histórico que tem que ser aplaudido. Ele tem uma forma de jogar completamente diferente do Jorge Jesus, mas é de uma relevância. O que ele vem conquistando é de uma relevância impressionante. Então, essa é a minha opinião. Então, de acordo com a sua análise, o desempenho é mais importante. O futebol bonito, aqui, o jogo mais, né, tem aquela bela vista ali que a gente vê do futebol do que o próprio resultado. Porque né? O Flamengo jogava bem, mas ele, infelizmente, não conseguiu conquistar o Mundial. Porque assim, o Jorge Jesus também teve uma situação, né? Ele não deu tempo para o fracasso chegar até ele, né? Quando ele foi embora... Como assim? Não entendi. Porque assim, o JJ ficou 10 meses no Flamengo. Aí ele teve uma eliminação da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. Mas isso foi logo no início, quando ele chegou. Logo no início, exatamente. E a partir daí, ele brilhou, ele perdeu 4 jogos em 10 meses, ele conquistou 5 títulos, ele ganhou Brasileiro, Libertadores no mesmo final de semana, ele estabeleceu o recorde de pontos corridos, e ele conseguiu tudo isso num período de 10 meses. Só que aí ele foi embora. E antes que pudessem acontecer tropeços, como o Abel teve tropeços. O Abel ganhou a Libertadores, aí depois o Abel perdeu o Paulista, o Abel foi eliminado. Ele chegou até a ser ameaçado num momento ali perdeu a Recopa Sul-Americana, o Abel perdeu títulos até ganhar a Libertadores novamente. Então, quer dizer, o Abel ele teve um tempo maior e teve tropeços. O Jorge Jesus ele foi tão intenso e foi embora tão rápido, estrategicamente, eu até acho, que ele deixou essa margem, essa dúvida, para sempre. Será que ele ia repetir o que ele fez? Não sabemos, ele foi embora. E será que ele volta um dia para o Flamengo? Ou para o futebol brasileiro? Não sei. Talvez um Corinthians? Não sei. Futuro? Eu acho que não. Eu acho que não, porque ele construiu um nome tão grande aqui, né? Ele marcou época. Marcou uma história. Eu repito, o Abel Ferreira está no Brasil por causa do Jorge Jesus, pô. Né? E está aí fazendo história. O Palmeiras olhou aquele modelo, trouxe um técnico português, tem um cara lá no PAOK da Grécia e tal, interessante, ele eliminou o Jorge Jesus, vamos trazê-lo para o Palmeiras. E ele está aí fazendo história. Então, quer dizer, o trabalho do JJ aqui foi muito marcante. Ele abriu portas, ele atrapalhou a vida dos técnicos brasileiros, que depois da passagem dele perderam mais espaço ainda. Então, quer dizer, o Jorge Jesus ele fez um estrago aqui no futebol brasileiro. Mas ele saiu rápido e deixou um monte de interrogações. Será que ele ia continuar vencendo e tal? Então, eu acho que ele não vai jogar fora esse... Ele não vai colocar essa imagem que ele deixou aqui, né? Porque ele pode voltar e continuar ganhando ou perder. E aí virão questionamentos, tá vendo? Foi só naquele momento, naquela fase, época. Ele deu sorte, né? Então, não sei. Eu acho que ele vai deixar a dúvida eterna. Veio aqui, marcou o nome dele na história e foi embora. E agora eu acredito que ele possa até voltar para o Brasil, não para o Flamengo, e sim para treinar um outro time, porque a imagem dele com o Flamengo vai continuar. Por mais que ele chegue, por exemplo, no Corinthians, não consiga fazer aquele bom trabalho que ele fez, excelente trabalho que ele fez no Flamengo, mas é Corinthians-Flamengo, outro time. Então a imagem dele no Flamengo não muda. Acha que se ele voltar para uma outra grande equipe do futebol brasileiro, eu acho que ele vai perder o carinho pouco dessa idolatria que a torcida do Flamengo tem por ele, não vai não? O torcedor do Flamengo não vai sentir um pouco assim, como eu posso dizer, traído, né? Porque o torcedor do Flamengo ama o Jorge Jesus, né? Mas o Jorge Jesus, ele é um profissional. O problema com o torcedor do Flamengo é só falar mal do Jorge Jesus, que aí arruma fácil.
será que ele... E ele mesmo reconhece isso, né? Que o carinho da torcida do Flamengo, o que aconteceu entre a torcida e ele, uma química, né? Foi um amor à primeira vista. Eu fico me questionando, será que ele vai bater de frente com isso? Vai vir para o Brasil para dirigir uma outra equipe? Por exemplo, eu fico imaginando como seria o Jorge Jesus dirigindo um time do Brasil contra o Flamengo no Maracanã. Como seria isso? A nação rubro-negra o receberia de que forma? Sei lá, eu confesso que eu tenho dúvidas. Fica imaginando. Eu não sei assim, João, eu penso assim, o treinador, o jogador, eles são profissionais. Sim, sem dúvida. E se você parar para pensar, o jogador tem um time do coração. Sim. E ele vai jogar no outro clube. Então, assim, falando de paixão, de amor, eu sou torcedora do Fluminense, eu vou jogar no Vasco. Eu tô indo lá, eu sou profissional, sou jogador assim como técnico. Ele é profissional. Mas eu acho que o JJ, ele não precisa mais disso, né? Ele já está num nível... Você acha que ele já bateu a meta? Eu acho que ele já está no nível profissional e financeiro da carreira dele, que ele pode... ele não precisa mais desse tipo de desafio, a não ser que ele queira vir aqui... Financeiramente, não. Sinceramente, muito bem, né? Muito bem, né? Está em casa recebendo do Benfica. E eu acho que ele tem conversa 3 milhões. Oi? E eu acho que ele tem um objetivo, ficou muito claro também nessa última tentativa agora do Flamengo trazê-lo para cá. Ele tem um objetivo grande de fazer um trabalho na Europa, né? Sim. Aproveitando o gancho. O que o seduziria a vir para o futebol brasileiro, eu acho que seria a seleção brasileira. Sim. Aí eu acho que o JJ poderia voltar para cá. Mas não sei se um clube o seduziria para vir, não sei, tenho dúvida. Agora, depende da proposta, do momento. Sei lá. Aproveitando o gancho para a gente finalizar sobre o futebol europeu, o Abel Ferreira é um técnico jovem, tem 43 anos, está aí perto de conquistar o Mundial com o Palmeiras, 2 Libertadores. Lembrando, João, que o Abel Ferreira foi jogador do Paulo Tuori. No Guimarães. Foi lateral. Agora não sei se é direito ou esquerdo. Ele era lateral direito. Direito, né? E foi convocado também pelo Filipão para a seleção portuguesa. O Abel era um bom lateral direito. Jogou no Sport. Foi jogador de seleção portuguesa, o Abel. Sim, eu sei que ele jogou o Paulo Autuori foi o treinador dele, no Vitória de Ele, inclusive, fala do Paulo Autuori com muita gratidão e tal, né, que ajudou muito, né, na carreira. Sim. Interessante. Então, vamos lá. Para finalizar, o Abel Ferreira conquistando o Mundial. Ele é jovem, está aqui no Brasil fazendo um excelente trabalho no Palmeiras. Será que o futebol europeu vai olhar diferente para o Abel Ferreira? Será que agora, ele conquistando o Mundial, como você falou, o Jorge Jesus pode voltar ao Brasil pensando, né, fazer um trabalho para poder chamar a atenção da Europa. O Abel Ferreira tá, vamos dizer assim, daqui a pouco, né, não sei que horas é lá no jogo do Palmeiras, dele conquistar o Mundial. Será que agora o futebol europeu pode olhar diferente para os técnicos portugueses? Assim, na verdade, os técnicos portugueses têm muito prestígio na Europa, né? E não só na Europa, no mundo todo. Há muito tempo eles estão espalhados aí pelo mundo. Mas assim, João, eles não estão assim treinando grandes clubes. No caso da Europa. Tem uma divisão. Você vê, o Mourinho, ele foi o primeiro grande representante da escola portuguesa, um treinador que conseguiu ali atingir o topo, né, do futebol e tal, outros técnicos portugueses também. Eles hoje estão espalhados, né? Eles estão na Ásia, eles estão no Brasil, eles estão na Europa. O fato de ganhar um Mundial, eu acredito que possa abrir os olhos da Europa de uma maneira diferente para o Abel Ferreira. Foi o que faltou para o Jorge Jesus, na minha opinião. Né? Para ele ser visto de uma forma diferente, além de Portugal, né? Porque em Portugal
ele já era um técnico muito conhecido, consagrado, né? Tinha levado o Benfica a 2 finais de Europa League, tinha perdido as 2 finais e tal, mas já era um técnico com história, com peso lá no Benfica e no futebol português. Mas o fato de ganhar o Mundial e de uma equipe europeia, não há dúvida que abre muitas portas, né? E eu acho que sim, que caso o Abel conquiste o Mundial, e por ser um técnico jovem, e por ser de uma escola portuguesa muito respeitada, ele tem todas as condições para buscar aí um trabalho em outras equipes, até mesmo seleção brasileira, de repente, por que não? O Abel Ferreira na seleção brasileira, depois do Tite, né? Ele tem um mundo pela frente. Mas, assim, independentemente de ganhar o Mundial, eu acho que ele já tem um caminho de muito êxito. Sim. E que vai lhe render várias oportunidades interessantes no futuro, sem dúvida. No mínimo, eu acho que ele volta para Portugal daqui a algum tempo para dirigir uma equipe grande, de lá o Benfica, por exemplo, né, que está procurando um treinador, mas ele tem competência para buscar outros centros maiores e se firmar no futebol europeu, inegavelmente. Sim, ele está crescendo profissionalmente. E também eis a questão, Filipão, o Vanderlei e Abel Ferreira, esses 3 nomes fizeram história no Palmeiras, Abel está fazendo, o Luxemburgo já fez e o Filipão. Tem alguma diferença entre um e outro? Eu sei que são momentos diferentes do futebol, mas podemos dizer que o Abel está à frente disso? Comparando com o Filipão e com o Luxemburgo? Sim. Olha, eu acho que o Abel... Para a história do Palmeiras. O Abel é o maior treinador da história do Palmeiras, na minha opinião. E na do Filipão também. O Filipão deu uma declaração hoje. Porque, assim, o cara ganhou 2 Libertadores, né, gente? Seguidas, né? E a Libertadores, ela é a maior competição para nós da América. Ele mudou o Palmeiras de patamar. O Palmeiras hoje é um tricampeão da América. No meio disso tudo, ele ganhou uma competição nacional, a Copa do Brasil. Sim. Então, olha, ele está fazendo coisas com o Palmeiras e com um elenco que, na minha opinião, é inferior a muitos que o Vanderlei e o Felipão tiveram lá atrás, porque o Palmeiras teve timaços, né? E ganhou muito com eles 2 também. Mas eu acho que o que o Abel está fazendo é um destaque. Eu acho que ele já é o maior treinador da história do Palmeiras, independentemente de ganhar o Mundial ou não. Se ganhar o Mundial, eu acho que acaba a conversa. Não tem nem mais conversa. Não. Mas eu acho que mesmo se não ganhar o Mundial, ele já é o maior treinador da história do Palmeiras. Ele está marcado na história do Palmeiras. Eu fiquei lá na coletiva do Abel. Oi? Não há dúvida, sem dúvida. Eu fiquei lá na coletiva do Abel, gostei muito da apresentação dele, da forma como ele fala. Eu acho ele um treinador muito inteligente, estratégico, sabe o que está fazendo, sabe do time que tem, das deficiências, mas consegue, dentro ali do campo, fazer o melhor para o Palmeiras, que é o que vem acontecendo aí nesses últimos anos. Sem dúvida. João, muito obrigada por aceitar o meu convite, pela sua participação. Eu estou aqui muito feliz de estar debatendo com você sobre o futebol, falamos sobre Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, um pouco também do futebol carioca, Vasco, Fluminense, Botafogo. E espero contar com você em outras oportunidades. Valeu, Jaque. Um beijão para você, muito sucesso, tá? Muito obrigado pelo convite. E foi um enorme prazer estar aqui conversando com você e com o seu público, né? A gente falando dessa coisa que a gente ama tanto, que é o futebol. Tá bom? Beijo enorme para você e muito sucesso. Infelizmente, a gente não vai se encontrar lá em Cuiabá, na final da Supercopa, mas Libertadores no Equador. Guayaquil? 29 de outubro, é isso? Opa! Isso mesmo. Bom. Valeu. Tá bom. Tá legal. Muito obrigada, tá? Um beijo. Um beijo, querida. Valeu.